Eu sou a Mayara Andrade e eu autorizo o uso da imagem e da voz. Ô Mayara, a minha primeira questão assim, a gente está tratando aqui do Usina Coletiva, né? A Usina Coletiva. E do Galpão Cultural. E o Galpão Cultural. O Galpão Cultural tem mais de um coletivo? Sim. Aqui. Tá. E o Usina Coletiva? Quando surgiu? O que é? O que vocês fazem? Quantos vocês são? Conta um pouquinho a história da Usina Coletiva. A usina nasceu, a gente fazia teatro, iniciante, eu tinha 17 anos, tinha integrante com 15, 18. E aí a gente estava com uma dificuldade, eu e um colega meu, de aprender uma cena realista. E a gente foi pedir ajuda para um outro professor que a gente tinha tido. E ele se mostrou muito interessado em ajudar, porque ele não estava mais dando aula, a gente falou, nossa, o Paulinho tá com vontade de ajudar, né? E a gente gostava muito de fazer teatro e pensou, e se a gente fizesse uma peça profissional? Porque nesse curso a gente apresentava um dia só, então a gente ficava o ano inteiro criando algo que era muito bacana para apresentar um dia. A gente estava com vontade de fazer uma temporada, algo com a nossa cara. Aí a gente falou com ele topou. Tinha um artista da cidade, que é o Douglas Lima, que estava se formando em direção na SP Escola de Teatro, estava com vontade de exercitar, convidou ele e ele topou estar com a gente nessa direção. A partir daí, tudo começou. A gente fez um espetáculo que reuniu 17 atores entre gerações, pessoas de 60 anos que estavam no teatro há muito tempo, pessoas jovens, pessoas que estavam começando agora, Juliana Souza, nomes que hoje em dia estão até fazendo TV, como Vinícius Ziani, que ele fez EAD. Então a gente reuniu muita gente por conta do diretor, que tinha um renome, e começou a fazer a produção. Era independente, assim, também. A gente quer fazer, então como que faz? Tem que fazer um projeto e ir nos comércios. A gente fez o projeto, foi bater porta de comércio, conseguimos levantar uma graninha para comprar as coisas de cenário. Eu fui velha, construindo as coisas. A gente precisa de mais dinheiro para o equipamento de som, vamos fazer uma festa. Aí a gente fez a Utópica, que foi o primeiro movimento cultural, assim, de evento na cidade, pelo menos da minha geração, dessa época. Aí a gente conseguiu uma parceria com o Lions Club, a gente pintou as paredes todas do espaço e eles cederam pra gente fazer o evento. A gente foi chamando um, chamando o outro, teve mágica, circo, teatro, várias coisas. E essa festa bombou, assim, teve mais de 1.000 pessoas que vieram na festa, foi um grande evento e a gente conseguiu uma boa grana para fazer o espetáculo. Aí a gente ficou em temporada, participou de festivais. O núcleo da usina éramos em 5 pessoas, 4 mulheres e um homem. Depois desse processo, o Lucas ele saiu, ele estava nascendo um outro grupo de teatro de rua, que é o Marginália, que também está vivo ainda na cidade. E aí ele estava mais engajado com os meninos e resolveu sair da usina. A partir desse momento a gente se olhou e falou, caramba, agora a gente é um grupo de mulheres. E ao longo do processo a gente passou por algumas questões de machismo, e aí a gente começou a olhar para isso. A gente nunca tinha olhado para o feminismo até então. Aí a gente foi pesquisar o que era feminismo, aí a gente descobriu que tinham várias vertentes, feminismo radical, interseccional. Aí a gente foi estudando e entendemos que a gente era um grupo feminista interseccional, que relacionava classe, gênero, raça. E nesse meio tempo, estava nascendo o Galpão, porque para ensaiar a gente fez esse espetáculo na parte histórica do parque. A gente entendeu que a gente era um grupo de teatro que não ia ser dentro de uma caixa. A gente ia para fora, para espaços específicos, para rua. E também porque a gente não tem teatro na cidade para ensaiar, é uma realidade. E tava nascendo Marginália, o coletivo 302, e aí a gente se reuniu e falou, gente, a gente precisa de um espaço para ensaiar, vamos buscar um espaço? Aí a gente começou a procurar na cidade, encontramos esse galpão, que era um espaço que estava sendo subutilizado, de depósito, e nessa época eles ganharam o primeiro PROAC editais da cidade, o coletivo 302. O PROAC é um financiamento do governo do estado de São Paulo. E aí, com esse valor, eles estavam com mais credibilidade para fazer um espetáculo, conseguiram uma carta de permissão de uso para esse espaço. Assim que a gente conseguiu essa carta, já reformamos, fizemos um evento de inauguração que veio até o Zabelê participar.
E aí abriu o espaço. Aí a gente falou, tá, mas agora a gente só vai ensaiar aqui. A ideia era essa, ter um espaço para ensaiar, abrir agenda de ensaio. Mas o evento de inauguração foi tão bacana, com várias coisas acontecendo, que a gente já começou a ter ideias de cursos, oficinas. E aí o espaço ele virou um espaço vivo. Quando ele nasceu, ele abria de terça a sexta, tinha um horário fixo de tarde, de manhã. A gente se revezava entre turnos. E aí tinham atividades. Teve aula de inglês, de espanhol, de japonês, de desenho, muitos cursos já aconteceram aqui. E aí foram acontecendo programações. E aí a gente, enquanto usina, pensou o que a gente pode oferecer para esse espaço. Aí a gente pensou, e se a gente fizesse um sarau das minas? Porque a gente já tá entendendo que a gente é um grupo de mulheres, a gente aproveita para fazer isso. Aí a gente começou a produzir. Também foi um dia cheio de atividades, teatro, performance, mas prioritariamente feito por mulheres. E o mais bacana são as rodas de conversa que tem. A gente tem 2 horas de conversa. E o primeiro tema era sobre mulheres na luta. E aí a gente foi fazendo eventos temáticos, mulheres na luta, antes de ser mãe eu sou mulher, para falar de maternidade. Tivemos um que falava sobre questões de gênero, convidamos mulheres transexuais para estarem presentes. Enfim, a gente já fez 7 edições desse evento, já conseguimos recursos municipais, estaduais, de diversas fontes, ele foi crescendo. A gente fez até em outros espaços da cidade. Aí a gente foi fazendo isso. E no teatro, a gente voltou recentemente com o espetáculo Origem Cuipataã, que é um espetáculo que fala sobre a cidade. Isso que você fala, que você se apaixonou por Cubatão, é uma coisa muito incrível, porque as pessoas se apaixonam mesmo. A gente que é artista aqui da cidade, a gente é apaixonado por esse território. A gente tem tatuagens no nosso corpo, a gente marca na nossa pele o existir aqui. E eu acho que é isso que transforma, porque quando a gente passa a pertencer, a gente quer transformar aquele lugar que a gente habita. E isso nem sempre foi assim. Às vezes eu vou e eu volto um pouco na linha do tempo também. Eu, como adolescente, quando eu cheguei em Cubatão, a gente não gostava de morar aqui. Isso é uma coisa que faz parte da história de quem é cubatense. De onde você veio? Eu vim em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Cheguei aqui com 10 anos. E aí a gente tem um pouco de vergonha de morar aqui, tinha, porque colocava no Facebook na época que era de Santos, tinha uma baixa autoestima, por conta do estigma que a cidade tem de ter sido a cidade mais poluída do mundo. Quando eu comecei a fazer teatro em 2014, a gente colocava no Google Cubatão, que aparecia fotos de Chernobyl, coisas muito agressivas, assim, Vale da Morte. Essa era a imagem que existia de Cubatão. E o que a gente sentia vergonha de pertencer. A gente não tinha um orgulho. O Coletivo 302 são pessoas mais velhas, né? Um dos integrantes foi meu professor de teatro, que é o Sandro. Ele já tinha esse olhar, assim, um outro olhar para a cidade. E ele motivava isso pra gente nos alunos. E isso foi semeando e foi crescendo. E aí, quando a gente vem pro Galpão, um dos nossos propósitos é mudar o estigma da cidade. E aí a gente começa várias campanhas na internet para as pessoas postarem fotos das belezas de Cubatão, das cachoeiras que existem aqui, dos eventos culturais. Hoje a gente coloca Cubatão no Google, aparece os espaços culturais, aparecem as cachoeiras. Então, com muita coletividade, a gente conseguiu, aos pouquinhos, mudar um pedaço desse estigma que existe aqui. E a geração mudou também. É óbvio que não dá pra falar do macro, do todo, mas se vocês estão aqui é porque vocês sentiram isso. E outras pessoas também sentem, principalmente das novas gerações. Se eu, quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de ser de Cubatão, hoje muita gente sente orgulho. E fala com orgulho que é de Cubatão, justamente porque existem todos esses movimentos culturais aqui. Teve um espetáculo que ganhou o maior prêmio de teatro, falando sobre a história de Cubatão. Tudo que a gente faz aqui, a gente fala sobre a cidade.
Eu acho que isso é a coisa mais incrível, porque não só tem muitos artistas apaixonados pelo território, querendo falar sobre ele, querendo pesquisar. A minha pesquisa envolve o manguezal, envolve as histórias de Cubatão. Eu fui lá pro sambaquis, que existiram aqui nessa terra há 5.000 anos. E eu acho que tem uma magia nisso também, porque não sou só eu. Isso é a nossa geração de agora. Mas as gerações de antes já estavam fazendo esse movimento. Existe um teatro que virou hospital, mas que já foi o maior teatro da Baixada Santista aqui. Movimentos de antigamente criaram um fundo de cultura na década de 80. Não se falava sobre políticas públicas e as pessoas simplesmente aqui da cidade se reuniam para falar sobre política pública cultural. Não sei se vocês conhecem uma história chamada Zanzalá. Não conheço. Afonso Schmidt, ele foi um escritor romancista, futurista, e ele ficou muito famoso. Ele escreveu um livro chamado Zanzalá. É uma cidade futurística. Ele é de Cubatão, né? E aí seria Cubatão futurística. Onde as pessoas seriam veganas, viveriam em harmonia, e a cultura e a arte seria algo cotidiano. Faria parte da cultura. A estrutura sólida não seriam as indústrias, seria o fazer cultural. E ele fala que isso, ele escreveu esse livro em 2028, e ele fala que isso vai acontecer 100 anos adiante. Seria agora, em 2028. E eu sinto que, mesmo que a gente não conheça essa profecia, de alguma forma ela vem se realizando. E aí é uma das coisas que a gente estuda também. Então, assim, Cubatão se torna o Vale da Morte, né, sendo, vamos dizer assim, a porta de entrada para o Brasil, para o capital internacional. A licença para poluir, né, isso é o governo brasileiro que dá, e Cubatão tem uma localização privilegiada para isso acontecer, próximo do porto e próximo da metrópole. Quem vai se fixando no território de Cubatão não vão ser os industriais, né? Não vão ser os trabalhadores da indústria, né? Vão ser os construtores da cidade. E isso foi muito interessante, por exemplo, pegar outros depoimentos que falavam, era pessoal muito do Nordeste, então tem raízes com o Nordeste. Então, assim, quem que é, assim, o público? Quem que vocês estão vendo, que está assistindo vocês, que está, de certo modo, consumindo esse produto? Eu não quero falar produto, mas... Sim, o trabalho que a gente realiza. Mas essa cultura que vocês estão disseminando. A gente tem algumas linhas de atuação. Porque aqui, esse espaço, ele reúne muitas pessoas jovens. É uma característica. Então se reúnem jovens da cidade. E as pessoas vêm das periferias para frequentar aqui também. Outra coisa que a gente foi entendendo é que a gente quer atingir outras partes da população. Então a gente começou a sair daqui, que no começo a gente fazia muitas coisas aqui, e aí a gente começou a sair. Então o espetáculo que a gente fez no ano passado, a gente rodou por 8 bairros de Cubatão, 8 bairros centralizados. Então o nosso público eram as pessoas daqueles bairros. Bolsão, Ilha Caraguatá, Vila dos Pescadores, esses das periferias. E escolas, a gente tem feito muitos projetos dentro das escolas também. Mas ainda falando de usina e do público que a gente quer atingir de tudo isso, eu preciso contar uma história para vocês, que é do espetáculo Vila Paris. O Coletivo 302 convidou a usina coletiva para fazer parte. Eles ganharam mais um PROAC, e depois que eles ganharam o primeiro, virou cultural na cidade. Ano passado foi a cidade da Baixada Santista que mais teve PROACs editais, foi Cubatão. Então a gente aprendeu a fazer isso e conseguir esses recursos. O coletivo que ganhou o prêmio Shell, né? Isso. Mas é que tem uma história que envolve isso que acho que vale a pena ser contada. E aí eles convidaram a gente para fazer parte desse espetáculo, e aí começa o processo de pesquisa. O processo de pesquisa durou 2 anos,
porque foram entrevistadas muitas pessoas que moraram na Vila Paris. Então, cada história é real, realmente aconteceu. Também tem muito material para estudar sobre tudo isso que aconteceu. A gente fez um paralelo também com Chernobyl, estudamos o que aconteceu lá, porque Cubatão era comparada com esse território. Então a gente foi entender o que tinha acontecido lá. Foi um processo bem pesado, porque muitas violências aconteceram com as pessoas que moravam aqui, que são os ditos peões, que construíram a indústria. A Vila Paris era um bairro que reunia cerca de 15 mil pessoas e ficava localizada no meio das indústrias. As pessoas construíram as indústrias e construíram as suas casas também e ficaram morando ali. Tinha muita fuligem, então tinha muitos casos de problemas respiratórios das pessoas que moravam ali e casos que são abafados, mas que realmente aconteceram, de crianças que nasceram sem cérebro. Muitas crianças nasceram sem cérebro naquele território. De mortalidade infantil, assim, era gigantesco. As pessoas que iam trabalhar nas fábricas, ao entrar, já assinavam a carta de demissão, porque muitas morriam trabalhando, e aí as empresas não tinham nenhuma criminalização, porque atestavam que o funcionário tinha sido demitido. E, enfim, era um território com muita violência, mas que as pessoas amavam estar ali. Do mesmo jeito que vocês se surpreendem, por que essas pessoas amam Cubatão e amam criar por Cubatão, a gente também se surpreende com as pessoas que moravam em Vila Paris e que amavam estar ali. Independente de todas essas coisas que são de extrema desumanização do indivíduo que mora numa situação dessa, não é romantizando também. Aí a gente vai fazer esse espetáculo, a gente convidou a Lili Monteiro para orientar, que é uma diretora do Teatro da Vertigem, que é um teatro renomado, e ela deu algumas orientações. Eles trabalham com site específico, então a gente decide fazer no Cruzeiro Quentista, que é um marco, fica em frente à Petrobras, em frente àquele polo industrial. Então o nosso cenário é as indústrias, e essa praça é uma praça que tem a colonização estampada. Então tem a imagem de um padre colonizando indígenas, de lutas entre indígenas e europeus, portugueses, estampada assim nos azulejos da praça. E a gente ainda construiu barracos de madeira para fazer essa Vila Paris. É um espetáculo gigantesco, mas o que é mais maluco é porque a gente está no meio do nada. E chegam 300 pessoas para assistir. E essas pessoas vêm das periferias. E elas vêm porque elas se reconhecem naquela história. Elas moraram na Vila Paris e elas enxergam essa história que a gente está contando, que é a história delas. E aí uma fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. E todos os espetáculos que a gente fez, até debaixo de chuva, estava lotado de gente. Isso é algo meio inacreditável. Durante a pandemia, todas as nossas coisas elas ficavam guardadas dentro de um container. A gente além de ser trabalhador cultural, a gente é articuladores aqui na cidade também. Então a gente começou a articular a cesta básica com frente ampla, para quem estava passando necessidade, principalmente do contexto da cultura. Enquanto a gente estava trabalhando voluntariamente, quase tudo isso que eu tô falando, gente, é doação de vida. Muito pouco a gente recebe em troca. Esse é um dos primeiros anos que eu tô conseguindo morar em Cubatão, mas a maior parte da minha trajetória eu tive que estar entre São Paulo e Cubatão, ganhando dinheiro em São Paulo para poder viver em Cubatão. Sempre trabalhando no contexto da arte e da cultura. E aí a gente tava na época das eleições e alguém viu um vídeo de um vereador fazendo campanha ali no Cruzeiro, onde ficava o container. A gente ficou, nossa, será que eles editaram? Que edição boa, né? Não tá aparecendo container aqui. Vamos lá ver. Fomos de bicicleta. Quando chega lá, cadê o container? E aí começa a saga, cadê o container? Quem teve mais à frente disso foi o Coletivo 302,
procura, chora, desespero, encontra o container. Retiraram, sem a nossa autorização e sem nem avisar a gente, e colocaram num pátio de caminhões onde era localizada a Vila Paris. Você olha no mapa, você lê ainda a Vila Paris ali. E o nosso container estava arrombado, com todas as nossas coisas destruídas. Era cerca de 17 mil reais de cenário, mais um valor imensurável, porque tinham fotos da nossa família que a gente levava para construir a casa, coisas que não têm um valor material. No meio da pandemia. Foi, eu acho que uma das maiores dores que a gente já sentiu coletivamente. Foi como se a gente já era, nunca mais vamos fazer esse espetáculo. Soterraram a Vila Paris, porque era o que a gente dizia, que não iriam soterrar, né? Porque outra coisa importante de se saber é que quando decidem extinguir a Vila Paris, é porque começou a ganhar mídia, tudo isso que acontecia lá, mas também o segundo partido do PT nasceu aqui em Cubatão. E estava nascendo uma forte articulação política por conta dos operários ali na Vila Paris. Então eles decidem ramificar as pessoas. E aí nasce Bolsão, vários bairros vão nascendo para separar a articulação que estava acontecendo ali. E soterrar, né, essas histórias. Veio um show do Roberto Carlos e nada existiu. E a gente sempre falava que queria contar as histórias desses mortos. Foi... Sem querer romantizar, mas foi a segunda extinção da Vila Paris, né? O container de vocês, né? Exatamente. Acabaram pela segunda vez a Vila Paris. Foi isso, né? Foi isso. Então, a Vila Paris precisa renascer para ter esse significado de resistência. Né? E aconteceu um milagre, né? No ano passado. O Sesc Santos sabia dessa história toda, porque ganhou muita mídia, movimento... Que é isso, né? É uma coisa inacreditável, gente. Um espetáculo que é feito no meio do nada, que reúne 300 pessoas para assistir em todas as apresentações, de 100 para cima. A gente sabe que as pessoas não estão acostumadas a ir ao teatro, tirar as pessoas da periferia para levar pro meio, é uma coisa inacreditável. E as pessoas vão assistir mais de uma vez. E é um espetáculo de mais de 2 horas. É surreal. E aí o Sesc convidou a gente para participar do Mirada, que é um festival ibero-americano de teatro. Só que a gente não tinha um cenário. Eles pagaram uma oficina para construírem o nosso cenário. Então o Sesc foi o anjo da Vila Paris. Aí a gente nem acreditava que isso estava acontecendo, sabe? Que a gente ia realmente fazer de novo a Vila Paris. E fizemos com a estrutura do Sesc, foi lotado de gente. E esse é um festival que reúne muitos curadores. As pessoas vêm assistir, tá? E aí, eis que um curador assistiu, foi o Ferdinando, e ele postou uma foto de Vila Paris com um texto falando muito bem. E você ia lá no perfil dele, não existia isso. Não existiam outras obras que ele falava desse jeito. Críticos são críticos, né? E aí, nesse ano, chega a surpresa da indicação ao Prêmio Shell. O Prêmio Shell é o maior prêmio de teatro do Brasil. Só que nunca tinha acontecido de um grupo que não é da capital, do Rio de Janeiro e de São Paulo, ser indicado. Até hoje, só foram grupos da capital. Então, era uma coisa revolucionária, porque era um grupo fora da capital e era um grupo de Cubatão. Ninguém nunca olha pra gente. Nunca. E é muito doido isso, porque eu lembro quando eu fazia teatro em Santos, que eu fui estudar lá, depois de sair do caos, uma professora, ela sempre falava que a gente tinha muito talento, só que a gente tinha que parar de fazer teatrinho em Cubatão. Teatrinho em Cubatão. Tinha um preconceito de que aqui não ia dar em nada. E anos depois ela veio fazer teatro aqui. E aí, além de ganhar a indicação, a gente
foi premiado. Fomos o grupo premiado. E, gente, isso é uma coisa surreal, assim, que movimentou as estruturas do teatro da Baixada. E aí a gente recebe uma ligação do prefeito querendo que a gente apresente Fila Paris novamente. E vai voltar. Ontem foi o nosso primeiro ensaio dessa retomada. Spoiler! Vai vir uma temporada grande aí de mais de um mês, vários finais de semana. Vocês têm que assistir. Emendou várias questões, né? Mas tá tudo permeado de política. E a sua fala é política, né? Como é que faz arte e cultura no Brasil com a política institucional tão complexa, né? Que é no Brasil, né? Não tem outra palavra a não ser resistência, porque é uma resistência diária, é muito enfrentamento, muitas humilhações cotidianas. A gente está aqui nesse espaço, mas já tentaram tirar a gente daqui diversas vezes. É que a gente tem uma relevância territorial que dificulta as coisas, mas não estaríamos aqui porque não é interessante o que a gente realiza e o que a gente movimenta. Nossa, diversas humilhações, a gente já foi barrada diversas vezes ali. Muda muito a gestão aqui desse parque, muda muito. E aí chega alguém novo, a gente tá aqui. Mas quem chega não conhece a gente e aí não quer deixar a gente entrar, não quer barrar. Já chamaram a polícia, 10 horas tem que sair. Tipo, são coisas absurdas e o cinema tá ali funcionando. É muita resistência. Sobre grana, é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um trabalho cultural financiado pela Prefeitura de Cubatão. Vai ser agora. Porque todos os recursos que vieram para cá foram estaduais e federais. E sobre política, tudo é política, né? A gente parte desse princípio. Mas a política institucional também, a gente faz parte do Conselho de Cultura. Eu participei como conselheira no biênio de 2020 e 21 e 22. E foi importante demais a gente estar ali, porque foi quando veio a Lei Aldir Blanc para a cidade. A Lei Aldir Blanc foi revolucionária para vários territórios. Cubatão, é recente, né? É recente. Foi agora. E aí veio um recurso para Cubatão histórico para a cultura. Veio quase R$1 milhão para a cidade. Gente, não existe política pública aqui em Cubatão. E eu acho isso o mais louco, porque tudo acontece aqui sem uma política pública para fomentar as coisas que acontecem. E existe muita luta para que exista uma política pública, mas não é do interesse dos gestores públicos, e aí precisa de muito enfrentamento mesmo para que se tenha. A gente vem caminhando para isso. E aí a Lei Aldir Blanc, foram 4 pessoas envolvidas na trincheira mesmo da realização da sociedade civil. Juliana Clabundi estava presente também, eu e mais 2. E aí uma pessoa da Secretaria de Cultura. 5 pessoas. Estudamos a lei, fizemos edital, lançamos chamamento, cadastramento da população e ainda inscrevemos as pessoas, porque uma cidade que nunca teve política pública não pode esperar que seus fazedores de cultura saibam os instrumentos para se inscrever em uma. Então a gente ia ter um recurso abundante, mas que ia ficar para algumas pessoas, porque a maioria não sabia. Então a gente foi nas periferias, eu escrevi no coletivo Novo Paraíso, é um espaço que vocês precisam conhecer também, fica na Fabril. Fui lá, escrevi o DE, a gente fez plantão de cadastramento aqui na Secretaria de Cultura, as pessoas vinham, a gente escrevia o projeto, o que você quer fazer? Vamos lá. Tudo isso doação, voluntário. Porque são coisas que vão além mesmo. E foi incrível ver tudo acontecendo no ano seguinte, assim. Muitas coisas aconteceram na cidade. Atualmente a gente está na luta também, né, pela Paulo Gustavo.
A Alice, que é uma das gestoras aqui desse espaço, é presidenta do conselho. E vai vir aí a Paulo Gustavo, e aí tá rolando toda essa articulação novamente para que o maior número de pessoas possam ser beneficiados por esse recurso. E uma coisa que a gente tem muito em mente também é que fazedor de cultura não é só quem faz teatro, quem escreve um livro, mas é também a tia da costura, é o pescador que está ali na cultura artesanal. Então a gente faz um maior esforço para conseguir chegar nessas pessoas também. Quem luta capoeira, quem joga capoeira, são essas pessoas que às vezes não se reconhecem como fazedoras de cultura, mas são. E eu queria assim que a gente fale sobre você, se tem problema, você contar a tua história. Essa pergunta também, que são um grupo de mulheres, né, que depois que se descobriram feministas, mas sempre foram. Quem são vocês, né? O que vocês estão fazendo? Voltando para a usina, então, nesse caminho, aí eu parei na história de quando a gente se descobriu feminista e foi fazer o sarau. Atualmente, tem rolado umas mudanças também, porque 2 pessoas que fizeram parte do grupo transicionaram nesse processo. Então não se identificam mais como mulheres, sim como pessoas não binárias. Isso muda muita coisa. Teve um momento também que a gente questionou o movimento feminista por sentir que ele não abraçava todos os tipos de mulheres, principalmente mulheres pretas, que não se sentiam representadas. Então a gente deu uma distanciada desse título que nos apresentava, né, como coletivo feminista. A gente foi distanciando e colou mais num lugar de grupo artivista, que é um coletivo que, além de fazer trabalhos artísticos, está sempre relacionado à luta. Então a gente vai em manifestações, fazer ato, ações em escolas, diversas, assim, a gente tem oficina de lambe, utiliza de várias ferramentas artísticas para produção revolucionária mesmo. Aí, sobre mim, vocês perceberam um pouco que a história vai expandindo, né? Então, além da arte, da cultura, eu fui indo muito para o trabalho social também, para a educação. Então, fui para São Paulo quando eu tinha 18 anos, fiz parte de uma política pública. As políticas públicas me formaram. Infelizmente, Cubatão não tem política pública, mas tem terceiro setor, né? Então, tudo mudou na minha trajetória quando eu fui fazer teatro. Foi no teatro que me apresentou questões sobre racismo, sobre feminismo, machismo, sobre questão de gênero, sobre redução da maioridade penal, sobre questão da legalização de cannabis. Tudo me foi apresentado ali, porque a gente estava tendo a sorte de ter um indivíduo, que era esse professor, que ele a missão dele é educar, e ele é uma pessoa que motiva isso. Então a gente às vezes cruza pessoas no nosso caminho que mudam um pouco a trajetória. E aí eu entendi que era isso que eu queria fazer, teatro, fui fazendo, e fui para São Paulo trabalhar no Centro Cultural São Paulo, que é o maior da América Latina. Foi uma experiência que me apresentou que, uau, existem muitas possibilidades de trabalhar com cultura. Eu achava que não. E aí foi aí que eu conheci que existiam. E desde então fui conhecendo políticas públicas de São Paulo. São Paulo tem muitas políticas públicas. Programa PIA, Jovem Monitor Cultural, Vocacional, Fomenta a Periferia, Governo Aberto. E fui indo para vários momentos, como educadora, como artista, fazendo trabalhos por lá, em paralelo a toda essa construção histórica que estava acontecendo aqui em Cubatão. Sou viajante também. Esse ano eu morei durante 4 meses no Nordeste, passei 2 meses em Olinda, bebendo da cultura do Manguetal, Chico Saisen. E agora eu tô no momento de aterrissar mais. Mas eu também trabalho com comunidades. Na Vila dos Pescadores eu trabalho com o ISAC, que é o Instituto Socioambiental e Cultural. Lá a gente faz um projeto que é patrocinado por uma indústria grande, aí que eu não vou falar o nome dela agora, mas
É um projeto que atende crianças. Ele funciona assim, é um projeto que me dá muito orgulho de fazer parte. E eu participei da idealização dele também. As crianças, a gente parte dessa premissa do pertencimento ao território. Então, o objetivo é que elas se conectam com arte, tem aula de cinema, de teatro, de artes, de meio ambiente, mas o foco é o pertencimento. Então, elas vão ter vivências no manguezal, nos parques estaduais. Cubatão tem vários parques estaduais que a população não conhece. Então, a gente vai ter vivência para conhecer a fauna, a flora local, ver como a gente é rica e abundante, e criar um pertencimento. E a partir dessas vivências que funcionam as criações artísticas, tanto no teatro quanto no cinema. Esse é o curso das crianças e dos adolescentes. Para as mulheres, a gente tem um curso de geração de renda, que é de costura criativa. Funciona com o mesmo parâmetro, só que elas trabalham com costura com materiais reciclados, né? Roupas que iriam para descarte. E aí, gente, são peças incríveis que elas produzem, muito criativas mesmo, coisas lindas. E aí é esse o trabalho que eu tô fazendo atualmente também. Tô um pouco assim... Muita coisa, né? Bastante coisa, Porque parece que surgiram no momento que o Brasil se torna um país bem diferente do que era, né? A cultura passa a ser... eu imagino os discursos que vieram para tirar vocês daqui, né? E você tá aí com muita fome, né? É até interessante de se ver, assim. E você tá com muita vontade, assim. Mas eu queria saber, assim, um pouquinho como funciona, como vocês funcionam mesmo, assim, a parte um pouco prática. Como que a usina funciona? A gente se reúne tantas vezes por semana, a gente organiza alguma coisa, a gente vai nos bairros, a gente faz aqui. Saber o que de fato vocês fazem assim cotidianamente. Né? Se você pudesse... Sim. O momento de... A usina passa por vários momentos, né? São 7 anos de caminhada. E teve um momento que uma das integrantes foi estudar na Escola Livre Santo André, e aí ela deu uma afastada, a gente continuou aqui. O Lucas voltou recentemente para a usina, então ele está fazendo parte. Agora quem deu uma distanciada fui eu não estou participando tão integramente dos processos agora, por motivos pessoais mesmo, mas normalmente a gente tem uma articulação mais fluida, buscando fomento, e aí quando a gente tem recurso, a gente se organiza com mais planejamento, assim. No ano passado a gente fez 2 PROACs, que foi um do sarau e um do espetáculo, que foi circulação, então foi bem intenso, a gente se encontrava quase 5 vezes por semana, tinha que ensaiar, tinha que produzir, desprroduzir, fazer tudo. Mas uma coisa que é interessante dos coletivos autônomos é que a gente faz tudo. A gente escreve, a gente elabora, a gente faz captação, a gente faz produção, faz comunicação, contato com as pessoas, relações públicas, tudo a gente faz, assim. De figurino até... de costura figurino, vai atrás de cenário... E vocês se relacionam, assim, entre os coletivos que tem? Muito. Porque aqui em Cubatão eu não consegui contar, assim... Né? Tem uns 50, ou por volta, assim. Durante a Lei Aldir Blanc, a gente fez um mapeamento na cidade de espaços culturais, de agentes, de coletivos e de grupos. Dessa união. Sim, a gente se relaciona muito, nesse sentido que eu falei que a gente é amigo também, né? Então, acaba virando uma comunidade e a gente vai se ajudando nesse dia a dia também da vida. As questões da saúde mental às vezes afetam algumas pessoas, aí a gente se organiza para dar um acolhimento, se tem alguém passando uma crise, vai fazer mudança, a gente ajuda a fazer a mudança, precisa cuidar da criança, a gente dá esse suporte. É uma coisa que a gente vai vivendo junto. Tanto que, por exemplo, se tem uma festa de aniversário, às vezes a gente convida o grupo já, para facilitar,
Ó, gente, usina, Marginália, 302, Caos, tá convidado. Foi a pergunta meio que eu fiz para todo mundo, assim. Pô, o que almeja, né? O sonho do Usina, o sonho da Maiara. Eu quero nos lá. Não me contento com menos que isso. Por isso que a gente faz todo esse esforço. Você não sabe escrever projeto? Então peraí que eu vou aí te ajudar e vou fazer de graça. Eu não preciso nem participar do seu projeto, porque eu não participei de nenhum dos que eu escrevi. Mas eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça isso. Que quem tá fora, como assim? Cubatão. Eu quero que as pessoas sintam orgulho dessa terra. Que seja bom enraizar aqui. Que deixe de ser um lugar de passagem. Que seja um lugar de escolha por ficar. Esse é o meu sonho. A gente falou muito Cubatão, mas eu queria trazer Cuipataã também. Que é como a gente tem chamado essa terra. Cuipataã é o nome originário daqui, que significa rio que cai de cima. Então, traz essa existência dessas cachoeiras que banham e cercam. Enfim, essa terra é mágica, né? A gente é cercada por uma cordilheira, que é essa Serra do Mar. É mágico estar nessa presença. Aqui foi um plano extremamente burro as indústrias se instalarem. Não era lógico. Quem estuda geografia sabe, é um vale, não é inteligente colocar indústrias aqui. Do ponto de vista ambiental, não. Mas do ponto de vista logístico, para entregar a mercadoria, sim, que é isso que interessa. Entendeu como o meu questionamento é esse, assim, de Cubatão, de vocês como coletivos, vocês estão nadando contra a corrente, porque as cidades da Baixada Santista, a metrópole, eu digo centro da metrópole, não a periferia da metrópole, ela está correndo junto com a indústria pasteurizada, de pasteurização, né? O que é lazer nas cidades do litoral? É ir para a praia, consumir e ir embora enfrentar o trânsito. Vocês estão fazendo uma coisa totalmente diferente, totalmente contrário a isso, né? Vocês estão resgatando uma ideia de território, uma ideia de lugar, de vivência, de cultura popular, né? É bom falar cultura, o termo cultura, usar cultura popular no fenômeno correto, né? Porque isso é cultura popular. Porque hoje a gente vê na mídia falando de cultura popular que não é popular, que já é uma parada pasteurizada, voltada para... E a cultura popular, ela tem histórico também, né? Eu acho que tem vida. Você precisa de uma trajetória para você se chamar cultura popular. Não dá para começar hoje a falar... É viva, né? É viva.